Olá, você que está me acompanhando aí nesse desafio que é a leitura e interpretação morfológica do eletrocardiograma, que é um tema árido, eu sei disso, eu vim aqui para te ajudar. Nós vamos ter um glossário aí para você estar entendendo posteriormente uma série de assuntos que vai ser abordado e, consequentemente, com esse glossário você vai ter um entendimento muito melhor. E isso é muito importante. E eu peço a você que, além desse glossário, busque também o entendimento, e eu faço essa provocação a você. Venha com a gente e busque esse entendimento além desse glossário que eu vou deixar aqui para vocês. Meu nome é Luiz Henrique André, eu sou cardiointensivista e vamos começar com o nosso glossário. Você deve estar pensando, como é que o coração, através de um impulso elétrico do coração, um impulso elétrico do feixe, faz o coração se contrair e se relaxar? Área de acoplamento de baixa resistência, nexus. É muito importante que vocês entendam que o nexus é uma área de acoplamento, uma placa neuromotora que vai excitar o cardiomiócito. Quando eu tenho o impulso elétrico passando pelo feixe elétrico do coração, não significa dizer que essa musculatura irá se contrair. Para isso, eu preciso uma boa acoplagem da placa neuromotora na musculatura. E mais do que isso, que esse acoplamento tenha uma total feedback entre o que chega e o que acontece. Nexus, então, vai fazer com que essa área de baixa resistência faça efetivamente a musculatura cardíaca se contrair e, posteriormente, se relaxar. Eu faço uma pergunta a você. O que é a pressão arterial? A pressão arterial é uma resultância de dois fatores importantes: o débito cardíaco pela resistência periférica total ou resistência vascular periférica. Todas as vezes que eu tiver uma alteração do débito cardíaco ou dessa resistência periférica total, eu vou ter alterações da pressão arterial. Se o débito cardíaco cai, a pressão arterial tende a cair. Se a resistência periférica total cai, a tendência da pressão arterial será cair. Porém, existem dispositivos que vão tentar compensar ou a diminuição do débito cardíaco ou da resistência vascular periférica para que a pressão arterial continue em sua janela de normalidade. E aí você deve estar se perguntando: e o que é o débito cardíaco? Como eu posso olhar para o débito cardíaco e entender esse débito cardíaco? O débito cardíaco está intimamente ligado ao volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Ou seja, o que vai garantir o bom débito cardíaco será o bom volume sistólico e uma frequência cardíaca fisiológica. A frequência cardíaca fisiológica estará sempre entre 60 a 100 batimentos por minuto. E o volume sistólico está intimamente ligado à pré-carga e à pós-carga do coração, principalmente a pós-carga do coração. Você deve estar se perguntando: e então, como eu posso entender o que é pré-carga e o que é pós-carga ventricular? Todas as vezes que você observar o volume diastólico final, ou seja, o momento em que todo o sangue que estava no átrio chegou nos ventrículos, distendendo esse ventrículo na sua porção final, nós vamos chamar isso de pré-carga. E a pós-carga está intimamente ligada à resistência periférica total, ou à resistência vascular periférica. Ou seja, na prática, pós-carga é tudo aquilo que o coração, os ventrículos, conseguem ejetar, tanto na artéria pulmonar quanto na artéria aorta.
Resistência vascular periférica ou resistência periférica total. Nossa, que assunto árido é esse? Como eu posso entender isso? É muito fácil. É você imaginar que o sangue é um tecido e tem a sua viscosidade. Ele passa pelo vaso e, quando esse sangue passa pelo vaso, ele vai exercer uma pressão neste vaso e o vaso vai contrapor esta pressão. Essa resistência vai gerar a resistência periférica total, que está intimamente ligado à circunferência do vaso, à quarta potência, dando assim o momento em que esse vaso vai se comportar, dando ou não o aumento ou a diminuição desta pressão vascular periférica. Isotropismo é um tema muito interessante que nós temos que olhar para ele, pois o que é o isotropismo? É o poder que o cardiomiócito, que a musculatura cardíaca tem de se relaxar e se contrair com força, para que possa manter o bom débito cardíaco. O isotropismo está ligado muito ao volume sistólico, e o volume sistólico está intimamente ligado ao débito cardíaco, que estará ligado à pressão arterial. Na eletrocardiografia, na sua avaliação morfológica, é importante usar a planimetria. Quando se olha para D1, D2, D3, AVL e AVF, a deflexão estará predominantemente positiva. D1, D2, D3, AVL e AVF. A única predominância negativa do QRS será em AVR. Na avaliação frontal, nós vamos avaliar o que está em cima, o que está embaixo, o que está de um lado, o que está do outro. Se eu quero olhar o que está na frente e o que está atrás, teremos que utilizar na planimetria o plano horizontal. E aí nós vamos olhar de V1 a V6. E o que nós vamos encontrar? V1 e V2 olha para a parede livre de ventrículo direito. V3 e V4 olha para o septo do coração. V5 e V6 para a parede livre do ventrículo esquerdo. E como é que isso vai acontecer? Como a alça vetorial, a extremidade, positividade, estará toda voltada para o ventrículo esquerdo, V1 estará com predominância negativa, V2 com predominância negativa. V3 e V4, olhando para cá, V3 e V4 estará olhando o septo, então eu posso ter ela difásica ou positiva, que será normal. V5 e V6, predominância de QRS positivo. Todas as vezes que você encontrar esse tipo de comportamento na entidade elétrica do eletrocardiograma, que nós chamamos de progressão de R natural, esse eletro estará fisiologicamente ou morfologicamente sem as suas alterações. Como olhar e interpretar morfologicamente o traçado do eletrocardiograma? Cada vez que eu olho uma onda desse traçado, significa alguma coisa que nós vamos entender. Quando nós olhamos para a onda P, vamos entender que na primeira parede de deflexão dessa onda P significa contração do átrio direito. Por quê? Porque o nó sinusal está do lado direito do coração, no átrio direito do coração, fazendo com que o átrio direito se despolarize 0,01 milissegundos antes do átrio esquerdo. A segunda parede da onda P significa despolarização do átrio esquerdo. Nesse momento, isosilêncio é um momento em que o impulso elétrico chegou no nó atrioventricular. É chamado de intervalo PR o tempo que leva os átrios a se contrair a esse impulso chegar
no nó AV, aonde nós vamos começar Q, R e S. É importante dizer a você que QRS é contração dos ventrículos e que não gasta energia. Ali, no potencial de ação, a despolarização ela é passiva, não tem gasto energético. E no momento em que você olha o nadir de S, e o que é o nadir de S? É a parte mais profunda de S, ali sim o coração estará totalmente contraído e iniciará, através da ATPase, a repolarização. Quando olhamos para o intervalo ST, nós vamos entender que esse segmento ST é a repolarização ventricular. E, mais importante, olhar a morfologia da onda T. A onda T sempre será uma onda irregular. É uma característica morfológica da onda T. Quando se fala em deflexão, eu chamo a você a atenção do QRS. A predominância de deflexão está intimamente ligado à positividade, à negatividade, ou quando se olha os dois ao mesmo tempo, que se chama difásico, fase positiva e fase negativa. Quando se tem uma deflexão positiva, número 1, o eletrocardiograma se apresentará com essa morfologia. Quando se olha algo negativo, QRS em 2, terá esta morfologia, o QRS para baixo, com predominância para baixo. E no número 3, que seria o difásico, eu tenho o tamanho de fase positiva exatamente igual à fase negativa. Então, positivo, negativo e difásico. Essa é a chamada predominância de QRS. Quando se fala em sístole e diástole, parece algo natural que acontece no coração, mas é algo que vai garantir o coração como bomba cardíaca, que é a sua função fisiológica. Todas as vezes que se fala em sístole ventricular, é importante que a gente entenda que há uma contração, uma força que vai jogar um tecido, uma massa sanguínea nos vasos da base, que são as artérias pulmonar e artéria aorta. Quando a gente olha para o ventrículo esquerdo e entendemos que essa sístole vai garantir o volume sistólico para dentro da artéria pulmonar, é importante que esse volume sistólico esteja dentro do volume de normalidade para que garanta o bom débito cardíaco. Relembrando, o bom débito cardíaco irá garantir uma boa pressão arterial. Já a diástole é justamente onde o coração estará totalmente relaxado para receber o volume sanguíneo que está vindo dos átrios, direito para o ventrículo direito, esquerdo para o ventrículo esquerdo. Neste momento, as válvulas mitral e tricúspide estarão totalmente abertas e as sigmoides, a pulmonar e a aorta, fechada. Isso vai garantir com que o volume diastólico final garanta a você o que nós já estudamos, a pré-carga ventricular, na sua momento de contração, a pós-carga ventricular. Quando se olha um vetor, nos traz arrepios, mas vamos apenas simplesmente entender que o vetor físico da física, ele é uma estrutura que tem um módulo, ou seja, ele tem o seu módulo, o seu tamanho, ele tem um sentido e ele tem uma direção. O que é o módulo vetorial? É o tamanho desse vetor. Simples, é o tamanho do vetor.
módulo vetorial. Nós estamos aqui olhando para esse vetor e o tamanho dele vai significar o módulo vetorial. É o gradiente dele, o tamanho dele. Quando nós falamos que o vetor tem um sentido, significa que ele nasce em algum lugar. E todas as vezes que ele nasce, ele sempre irá nascer com uma carga negativa. O nascimento, ou seja, a origem do vetor, sempre será negativa. Então, o sentido inicial do vetor tem uma carga negativa. E a extremidade desse vetor terá sempre uma carga positiva. Lembram quando eu falei de deflexão de QRS? É justamente isso. Quando o eletrodo estiver olhando a origem do vetor, o sentido inicial do vetor, a deflexão será de QRS negativa. Quando ele estiver olhando a extremidade desse vetor, o QRS estará positivo. E quando esse eletrodo estiver olhando tanto positivo quanto negativo, será difásico. Ou seja, o tamanho de QRS positivo terá o mesmo tamanho de QRS negativo. É por isso que na análise da eletrocardiografia, a morfologia de QRS, num certo momento, está olhando a deflexão, a curva para cima, ou está olhando a deflexão com a curva para baixo. O impulso elétrico, quando chega no cardiomiócito, ele gera esses vetorizinhos para todo lado. O que vai acontecer? A média desses vetores vai gerar o eixo elétrico do coração. Então, eu digo para vocês e garanto a vocês que o eixo elétrico do coração nada mais é do que a média de todos os vetores que o coração irá apresentar. O eixo elétrico do coração, ele é muito importante ser dito porque ele passa a 40 graus aqui, ó, um pouco acima do ápice do coração. Nós vamos estar com o eixo elétrico normal a 40 graus. E como pode ser afirmado que esse eixo elétrico estará passando a 40 graus do coração? Muito simples. Na avaliação frontal, você lembra? Só dá uma olhada aí no nosso glossário. D1, D2 e D3 com deflexão, a curva para cima. AVL e AVF também com a sua deflexão com a curva para baixo. Numa única deflexão de AVR com a curva para baixo. Quando isso acontecer, você pode ter certeza que o eixo elétrico do coração estará normal, passando a 40 graus. Contextualizando a teoria com a prática, você pode afirmar que este coração tem um eixo elétrico de morfologia normal, tendo em vista, então, esse paciente ou esse avaliado estará normal. Pensa você num relógio, no ponteiro desse relógio. Pensando no ponteiro do relógio e entendendo que o ponteiro diminuto seja o eixo elétrico do coração, se ele rodar contra o que é natural do relógio, ele está fazendo uma rotação anti-horária, anormal. Todas as vezes que esse ponteiro rodar de forma anti-horária, no que diz respeito à eletrocardiografia, ele estará rodando para a esquerda. E o que isso na prática significa? Significa que o eixo elétrico está apontando que existe alguma coisa no ventrículo esquerdo. Quando o eixo elétrico do coração faz uma rotação horária, ele estará rodando para o lado direito do coração. Na prática, ele está dizendo a você que existe alguma alteração no ventrículo direito. Muito se fala em triângulo de Andover e o triângulo de Goldberg.
E o que é isso na prática? São planos para olhar esse vetor que a gente tanto discutiu e dizer aonde está esse vetor, em que angulação estará este vetor. Por isso, a rosa dos ventos dará a você toda essa noção. Como utilizar a rosa dos ventos? Muito fácil. Nós estamos olhando aqui uma positividade de 30 graus e uma positividade de mais 60 graus. Entendemos que o eixo elétrico do coração, ele passa a 40 graus. Ele está justamente aqui. Entendemos que, se houver uma predominância de ventrículo esquerdo, a rotação será anti-horária. Você lembra? E se a predominância for o ventrículo direito, a rotação será horária. Para que a gente possa entender isso, é importante que você entenda que esse vetor a 40 graus, ele estará totalmente normal e esse coração não terá nenhuma alteração do eixo elétrico do coração. Esse glossário está sendo oferecido a você, fisioterapeuta, para que você possa entender a complexidade que é a nossa profissão. É muito mais do que o que a gente pensa ser. Para isso, eu chamo a você para esse entendimento que é a complexidade árida, sim, da eletrocardiografia, mas o intensivismo, o fisioterapeuta intensivista, para que ele possa ter toda a segurança no seu processo de avaliação e a aplicação do tratamento para que o paciente não sofra nenhum danos, é muito importante que esse glossário sirva como um apoio no momento que nós vamos discutir a eletrocardiografia a favor do bom cuidar do nosso paciente. O objetivo desse glossário é apoio e ajuda a você no momento em que, no ao vivo, nós iremos discutir todos esses assuntos. Apoio para que você possa efetivamente entender o comportamento elétrico do coração. Para isso, esse glossário foi oferecido a você com todo carinho pela Fisiointensiva. Daqui a pouco, nós estaremos no ao vivo e você vai contextualizar esse glossário com tudo que estará sendo dito no nosso ao vivo. Eu espero você lá.